Eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Imagine você que todo líquido que você ingere não é capaz de saciar a sua sede. E ainda mais, todo líquido que você ingerir, seja ele de qualquer fonte, seja quente, seja gelado, seja refrigerante, todo líquido que você ingerir, você imediatamente vai excretá-lo. Ou seja, se você tomar 3 litros de água, você vai eliminar 3 litros de líquido, ou incluso mais. E é exatamente por essa situação em que passam os pacientes que são portadores de diabetes insípidos. Se você se interessa por esse tema, fique comigo que logo após a vinheta eu te explico. Olá fisiologistas, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um vídeo sobre endocrinologia. Quero dar um recado rápido. Você que entrou agora no canal, nós estamos falando de endocrinologia nesse exato momento e nós já fizemos vídeos no canal de acromegalia e já fizemos vídeos aqui no canal também sobre hipertireoidismo. Eu vou deixar um card aqui na tela passando para vocês. E também, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria que se inscrevesse aqui no canal, desse um like e compartilhe com seus colegas, porque me ajuda, me incentiva a gravar vídeo para vocês. E eu tenho certeza que para o seu amigo, para você que está vendo esse vídeo, vai te ajudar de alguma maneira. Bom, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, como eu disse na introdução, a doença que nós vamos falar hoje, que é a diabetes insípidos, acomete exatamente dessa maneira que eu falei para vocês. É uma incapacidade que o paciente tem de reter líquido. O paciente tem uma sede insuportável, todo líquido que ele ingere, ele não é capaz de armazenar no seu corpo e ele é excretado. Obviamente, eu estou falando da diabetes insípidos. Bom, e como a gente tem o costume aqui no canal de ir detalhe por detalhe para você entender, a gente pode logo de cara falarmos da origem propriamente dita desse nome. Por que se chama diabetes insípidos? Será que tem alguma coisa a ver com diabetes mellitus? Pessoal, diabetes insípidos. Diabetes significa um problema metabólico. E a palavra insípida significa algo sem gosto, algo sem sal ou sem graça. Mesma coisa que você falar que tem um colega seu que ele é insípido ou que tem uma comida insípida. Significa que essa pessoa, se eu estiver falando de uma pessoa, ela é sem graça, sem sal, sem personalidade, ou que essa comida realmente é sem gosto, sem sal. E é exatamente isso o problema que o paciente com diabetes insípido vivencia. Mas nesse caso a gente está falando diretamente da urina desse paciente. É uma urina sem sal, ou seja, é uma urina sem sódio, é uma urina muito diluída. A sua prima, que é a diabetes mellitus, diabetes é um problema metabólico e mellitus significa mel, significa doce. Logo a gente está falando de uma urina com muitas concentrações de glicose. A gente entendendo essa analogia, a gente precisa falar, obviamente, do cerne principal dessa doença, que é o hormônio que é acometido. Obviamente, eu estou falando do hormônio antidiurética. A gente já consegue entender pelo nome. Se é antidiurética, é um hormônio que nos evita fazer xixi, que nos evita fazer a diurese. Logo, a gente já consegue entender o porquê que esse paciente urina todo o líquido que ele ingere. Será que é porque a gente não tem esse hormônio? E é exatamente isso. A diabetes insípidas ela é caracterizada pela hipossecreção ou pela ausência do hormônio antidiurética, ou também é chamada de vasopressina. E como é costume aqui no canal, a gente vai da introdução, da fisiologia, da fisiopatologia, para a gente amarrar bem os conceitos. E é obviamente aqui que nós vamos dar uma pausa para falar da fisiologia do hormônio antidiurética. Pessoal, o grande pilar para nós entendermos a fisiologia do hormônio antidiurético é a gente entender que o nosso corpo ele tem que manter uma homeostasia.
Seja ela sobre fluidos, seja ela sobre eletrólitos, seja ela sobre um equilíbrio ácido básico, o nosso corpo ele tem que manter um estado sempre constante de fluidos, líquidos, seja lá o que for, para nós termos as funções corporais bem reguladas. Nesse caso, hoje, nós falaremos algo chamado de osmolaridade plasmática. Pessoal, osmolaridade, rapidamente, significa o quanto de solvente nós temos para uma determinada quantidade de soluto. Ou seja, se eu tenho uma determinada quantidade de solvente, ou seja, de líquido, eu tenho que ter uma adequada quantidade de soluto. Assim nós teremos um equilíbrio entre esses dois componentes. Quando eu tenho uma osmolaridade aumentada, significa que eu tenho ou muito soluto em um meio, ou eu tenho pouco solvente, ou seja, eu tenho pouca quantidade de líquido, e essa quantidade de soluto tanto pode estar mantida os valores normais, ou também pode ser aumentada. Com isso eu tenho muito soluto de um lado, pouco solvente do outro, aumentando a osmolaridade, ou seja, eu tenho um aumento da concentração desse soluto. Quando que eu tenho uma osmolaridade baixa? Justamente quando eu tenho pouquíssimo soluto, ou seja, pouquíssimos componentes de eletrólitos, sódio, potássio, glicose, mas também eu tenho muita quantidade de solvente, eu tenho muita água. Isso faz com que nós tenhamos uma discrepância entre esses dois componentes, diminuindo a osmolaridade. E é exatamente aqui que o hormônio antidiurético age. O hormônio antidiurético, ele é estimulado a sua secreção quando nós temos um aumento da osmolaridade plasmática. Ou seja, isso se reflete basicamente nos estados de quando o paciente está desidratado. Ou seja, quando esse paciente passa por grandes períodos de privação de água, ele tende a desidratar. Logo, a osmolaridade plasmática tende a subir, porque a gente não está repondo líquido, mas está mantendo a mesma quantidade de soluto. A osmolaridade tende a aumentar. Com isso, essa osmolaridade é enviado um sinal lá para o nosso hipotálamo, a nossa glândula mestre, e que existem os osmorreceptores, os receptores de osmolaridade, que detectam esse aumento de osmolaridade. E com isso, ele estimula a secreção pela nossa neurohipófise, secretar o hormônio antidiurético, ou o hormônio chamado também de vasopressina. O que o hormônio antidiurético vai fazer? O ADH, ele vai viajar lá para os rins, nos nossos túbulos coletores, e vai estimular o quê? A reabsorção de água. Ora, o problema principal não era a baixa de água pela desidratação. O hormônio antidiurética vai evitar com que perdemos mais água na urina, fazendo com que toda essa água vá para o nosso plasma, vá para a nossa corrente sanguínea, aumentar o volume e com isso reduzir a osmolaridade que estava muito aumentada. É claro, pessoal, que existem muito mais outros detalhes e existem muito mais outras condições que favorecem a secreção de hormônio antidiurética. Eu vou deixar aqui uma tabela, mas saiba também que a hipotensão, a sede, tudo isso faz com que mande uma mensagem para o nosso hipotálamo fazer a secreção de antidiurética e esse hormônio antidiurético reabsorve água. Agora a gente consegue entender o que acontece se nós não temos a secreção de anti-DH. A nossa osmolaridade fica aumentada, é mandada uma mensagem para o nosso hipotálamo, mas o nosso hipotálamo é incapaz de secretar o hormônio antidiurético. Com isso, o nosso paciente vai sentir sede, ele bebe água pela sua desidratação, só que nós não temos o hormônio antidiurético. Essa água ela é secretada livremente pela nossa urina. Pessoal, vamos falar da definição então de diabetes insípidos.
Diabetes insípido, por definição, é aquele paciente que chega no seu consultório se queixando de uma poliúria maior de 50 ml por quilo peso, se for um adulto, ou maior que 100 ml por quilo peso, se for uma criança, mais uma urina hipotônica menor do que 300 milimol. Calma, vamos por parte. Pessoal, se um paciente se queixa de poliúria, ou seja, um aumento da secreção de urina maior que 50 ml por quilo peso, o que significa? Basicamente, esse paciente está perdendo 5 litros de água, ou seja, ele está urinando 5 litros por dia. Pessoal, o normal é a gente urinar 1 litro, 1,5 litros. Esse paciente está perdendo 5 litros de água livre na urina. Se for na criança, a gente está falando de 100 ml por quilo peso. A gente faz o cálculo, pesa a criança e multiplica por 100. Vai dar a quantidade de água que esse paciente está perdendo. Ok, a primeira parte da definição a gente entendeu. O paciente está urinando demais. Só que o que seria essa urina hipotônica, menor que 300 milimol? Pessoal, é a osmolaridade. No caso, o que está acontecendo no sangue? No sangue, esse paciente tem um aumento da osmolaridade, ou seja, tem pouquíssimo líquido. Já na urina, ele está urinando 5 litros de água. O que vai acontecer? Tem muito solvente, tem muito líquido. Logo, a gente tem uma osmolaridade baixa. Menor que 300 milimol significa que a osmolaridade está baixa na urina. Então, a gente já consegue entender clinicamente. O paciente tem uma osmolaridade aumentada no plasma e uma osmolaridade diminuída na urina, justamente pela essa quantidade de água que está sendo perdida na urina. Vamos falar de etiologia. Pessoal, múltiplas etiologias quando a gente fala de problema endocrinológico, mas aqui a falta do hormônio antidiurético, principalmente traumatismo. O traumatismo é a grande porcentagem, mais de 60% é por traumatismo. Seja ele uma cirurgia que foi feita, por exemplo, um paciente tinha uma acromegalia e foi feita uma cirurgia transesfenoidal, que nós vimos que é o pilar do tratamento para quem tem acromegalia. Só que você cura a acromegalia desse paciente pela cirurgia esfenoidal, só que aí você, por exemplo, lesa a neurohipófise. E aí é incapaz de secretar o hormônio antidiurético. Ou também o traumatismo crânioencefálico, seja ele um hematoma epidural, subdural, alguma fratura de base, podem causar um déficit de hormônio antidiurético. E aí existem outras causas menos comuns, como por exemplo a infecção, a meningite, a tuberculose, a neurotuberculose. A gente pode ter também, pessoal, doenças infiltrativas como amiloidose, sarcoidose, tudo isso, qualquer doença que pode afetar o sistema nervoso central pode acometer também a secreção de hormônio antidiurética. Então, quando chegar um paciente para a gente tem que perguntar se ele tem um histórico, principalmente de algum traumatismo crânioencefálico ou uma cirurgia prévia do sistema nervoso central. Pessoal, vamos falar do quadro clínico. Aqui o quadro clínico é muito característico. Pessoal, já que o nome é diabetes insípido, ele vai ter quase os mesmos sintomas da diabetes mellitus. Nesse caso, ele vai ter uma poliúria, como nós já dissemos, vai ter um aumento da quantidade de líquido perdido na urina. Nós vamos ter a nictúria. Nictúria vem de noturno, né? Vem ali do paciente aumentado a frequência de vezes que ele está indo no banheiro à noite. Afinal, esse paciente não consegue reter líquido e à noite é muito longa, ele vai indo várias vezes ao banheiro porque ele está perdendo líquido a todo momento. E também polidípsia, significa sede. Polidípsia significa aumento da quantidade de água que ele está tomando. Pessoal, esses pacientes, eu quero que vocês entendam que ele está perdendo muita urina, só que essa perda de urina, ela é sensibilizada pelo hipotálamo, ele tem a noção que nós estamos perdendo urina. E ele desencadeia o reflexo da sede. Então esse paciente, além de estar urinando muito, ele bebe muita água, por essa sede que está sendo estimulada. O problema é que ele não secreta o hormônio antidiurético, mas o reflexo da sede ele tem conservada. Então o que acontece?
É um erro a gente dizer que todos esses pacientes vão ter uma alteração eletrolítica. Justamente por eles terem um reflexo de sede conservado, os eletrólitos deles tendem a ter valores de referências normais, na maioria das vezes. Por quê? Eles estão perdendo muito líquido, mas estão ingerindo muito líquido também. Então eles vão ter sódio normal, potássio normal, magnésio normal, cloro normal. Agora sim, se esses pacientes estão perdendo muita urina e eles ficam privados de beber água, sei lá, vão viajar e não conseguem tomar água, aí sim, nesses casos, eles podem ter o aumento desses eletrólitos, justamente pela desidratação. Então a gente tem que saber que nem sempre eles vão ter clínica de hiperpotassemia, clínica de hipernatremia. Pode estar presente? Pode, mas na maioria das vezes eles vão estar com os eletrólitos normais. Pessoal, vamos falar sobre o diagnóstico. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar em um paciente que tem poliúria, polidípsia, tem nictúria, a gente tem que pensar nas doenças mais frequentes, obviamente. A gente vai pensar numa diabetes desse paciente, uma diabetes mellitus. Tem a concentração de glicose normal, fez a hemoglobina glicada e essas alterações não se justificam, a gente vai pensar nas doenças menos frequentes, porque diabetes insípida não é frequente. Agora sim, primeiramente descartar outras causas, mas uma vez descartadas essas causas, vamos pensar agora sim em diabetes insípida. Pessoal, entendendo a fisiopatologia, a gente já tem que entender o que a gente procura. Primeiro, a gente vai medir a osmolaridade desse plasma. A gente vai pedir uma gasometria e vai fazer ali, a gasometria pode dar osmolaridade plasmática ou você calcula também. Primeira coisa, vai dar uma osmolaridade aumentada, ou seja, uma osmolaridade plasmática maior do que 300 milimol. Pode ter algumas alterações eletrolíticas, mas o importante é nós entendermos sobre a osmolaridade. Também, qual que era a definição? A definição falava de uma urina hipotônica. A gente vai pedir uma urina de 24 horas para a gente medir a osmolaridade urinária. E, obviamente, essa osmolaridade, o paciente está perdendo muito líquido, a osmolaridade urinária vai estar baixa. Muito bem, a gente viu um paradoxo de um aumento da osmolaridade plasmática com a diminuição da osmolaridade urinária. A gente já tem que acender o nosso pisca-alerta aqui de uma possível diabetes insípidos. Mas agora a gente vai de um diagnóstico, de um método de diagnóstico muito importante, que é a prova da restrição hídrica. Ou seja, a gente tem que provar que esse paciente é incapaz de secretar o ADH. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai manter esse paciente por algumas horas fazendo uma restrição hídrica, ou seja, ele não vai beber nada de líquido. É claro que a gente tem que sempre olhar o estado hemodinâmico do paciente. A gente não vai colocar um paciente chocado ficar fazendo uma restrição hídrica. A gente não vai fazer isso. Qual que é o normal, uma pessoa normal que não tem diabetes insípido, o que aconteceria se eu fizesse uma restrição hídrica? Ora, eu vou ficar 12 horas sem beber água, a osmolaridade plasmática tenderia a aumentar. Concorda comigo? Com a fisiologia aqui, o que a gente aprendeu? A osmolaridade aumentada ia mandar uma mensagem lá para os nossos osmorreceptores do hipotálamo, que iriam mandar uma mensagem para a nossa neurohipófise secretar antidiurético. Esse paciente está em restrição hídrica, a gente não pode perder líquido. Vamos mandar uma antidiurese para ele. Esse hormônio antidiurético vai lá nos rins e estimula a reabsorção de água, fazendo com que a osmolaridade voltasse ao normal. Ok? O que acontece com um paciente com uma diabetes insípidos, no estado de restrição hídrica? Ora, ele vai ficar 12 horas sem tomar líquido, vai aumentar a osmolaridade, vai ser enviado uma mensagem para o hipotálamo que ele está com aumento da osmolaridade, só que aí ele não consegue montar o hormônio antidiurético. Esse paciente, mesmo com a restrição hídrica de mais de 12 horas, ele vai urinar muito, ele não vai ter a reabsorção de água, ele além de desidratado, de 12 horas de restrição hídrica, esse paciente vai perder mais líquido ainda.
mostrando realmente o déficit no sangue desse paciente de vasopressina. Ok, e agora a gente tem que entender duas coisas. Essa falta de hormônio antidiurética se deve ao nosso sistema nervoso central que não está secretando, ou que esse paciente está secretando normalmente antidiurética, só que a gente tem uma resistência ao hormônio antidiurético lá nos rins. A gente tem que pensar nisso. O que a gente tem que pensar, pessoal? A gente tem que pensar numa diabetes insípida a nível central, ou seja, o sistema nervoso central não está secretando hormônio antidiurético, ou uma diabetes insípida nefrogênica, ou seja, os rins não conseguem receber o sinal do antidiurético. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar vasopressina para esse paciente. Nós vamos dar a desmopressina para esse paciente, que é um análogo à vasopressina. Muito bem, se eu der a vasopressina para esse paciente e ele começar a reter líquido, ok, significa que estava faltando vasopressina nesse paciente. Significava que o sistema nervoso central não conseguia secretar o hormônio antidiurético. Agora, se eu dar o hormônio antidiurético ou a vasopressina, que é a mesma coisa, e esse paciente não conseguir reabsorver água, significa, pessoal, que o problema é lá nos rins. Porque a gente deu o que estava faltando e mesmo assim ele foi incapaz de reabsorver a água. Portanto, a gente diagnostica uma diabetes insípida de origem nefrogênica. Tirando também que a gente vai dosar e vai estar aumentados os níveis de vasopressina se o problema for lá nos rins. Viu como é simples entender? Com a fisiopatologia e com a fisiologia a gente consegue entender o diagnóstico desse paciente. Muito bem, tratamento. Ora, pessoal, se o problema for diabetes insípidos central, a gente vai repor o que falta, que é a desmopressina, né? Que é um hormônio sintético do hormônio antidiurético. Esse paciente vai ter que tomar esse hormônio antidiurético por toda a vida. Agora, se o problema for uma diabetes insípidos nefrogênica, né, ou seja, a origem é o problema nos rins, complica um pouco, porque esse paciente ele tem uma resistência a qualquer hormônio que a gente for colocar lá de origem à vasopressina. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode tentar aumentar a dose da desmopressina para esse paciente ver se a gente ativa o rim dele, ou a gente pode fazer tiazídicos, diuréticos tiazídicos. Mas a gente tem que entender, se a diabetes é nefrogênica, a gente vai aumentar a vasopressina, a dose de vasopressina para esse paciente, ou a gente vai dar um diurético tiazídico. Então é isso, pessoal, é esse vídeo que eu trouxe para vocês sobre diabetes insípidos. Eu espero que eu te ajudei de algum modo e agora eu espero também que você retribua esse favor, essa ajuda que eu te dei, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seu colega, porque vai me ajudar muito. É isso, pessoal, um grande abraço, fica com Deus, estudem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!